Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler um pequeno trecho, mas por favor, quando chegar em sua casa, que você tiver um tempinho, leia todo o capítulo 20, para você ter um entendimento melhor do que vamos pregar nessa noite. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 13 em diante. Amém? E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, versículo 15, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Estava tudo bem no reino de Josafá, tudo em paz, um homem perdoado por Deus, até que chega alguém a cavalo, espavorido, muito agitado, avisando o rei que 3 exércitos se aproximavam para invadir a cidade e pegar o rei. Era uma coisa meio pessoal também. Tudo era tranquilidade e prosperidade, até que chega esta notícia: um vasto exército está vindo contra vós. Estão a distância de 2 ou 3 dias daqui, logo vão estar nos portões de Jerusalém. Não apenas contra Jerusalém e Judá, mas contra o próprio rei. O verdadeiro teste de fé para um homem de Deus em tempo de crise. O que Josafá vai fazer? Um homem pode fazer muitas coisas em tempo de crise. Uns se apavoram, outros negociam, outros se entregam, ou faz de conta que o problema não é dele. O versículo 3 revela a resposta-chave. Josafá resolveu perguntar ao Senhor. Daqui em diante, nesta história, tudo gira em torno desta atitude. Este é o momento decisivo. Crise não destrói homens.
O que destrói homens é o que ele faz ou o que ele não faz quando a crise chega. Ninguém pode evitar a crise, nós vivemos num mundo caído. Os primeiros momentos, as primeiras horas, os primeiros dias, a maneira como você responde quando você é pressionado, é que vai mostrar de que fibra você é feito. Josafá faz um negócio que pelos padrões humanos não faz nenhum tipo de sentido. Pelos padrões do mundo, isso é uma loucura. Ele convocou um jejum nacional, ele convocou toda Jerusalém para uma grande reunião de oração. A Bíblia diz que debaixo do céu há tempo para todo propósito, e esse era o tempo de lutar, esse era o tempo de ir para cima do inimigo, mas Josafá diz: não, agora é tempo de oração, é hora de oração. Quando você pega intimidade com a palavra de Deus, você vai ver que a oração é parte do ataque. E a oração de Josafá, registrada em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 6 a 12, permanece como uma das maiores orações de todos os tempos. É uma oração de muita fé e de muita simplicidade. É uma oração de fé no caráter de Deus. O rei ora: Senhor, força e poder estão em suas mãos. Ninguém pode te resistir. É também fé na promessa de Deus. O Senhor deu esta terra para os descendentes de Abraão, o seu amigo. O Senhor nos deu essa terra para sempre. E agora falam de invadir o que é nosso. A gente fica meio confuso quando a gente pensa em oração. Eu tenho que orar de pé, eu tenho que orar de joelhos. Que palavras que eu tenho que usar? Tenho que orar de olhos abertos, de olhos fechados? Que tamanho a minha oração deve ter para Deus ouvir? Em que tom de voz eu devo orar para que Deus leve em consideração o meu clamor? Nada disso importa para Deus. Mas sim a fé, a sinceridade, a honestidade. Quando Deus ouve a oração, Ele olha o coração. E o coração de Josafá estava no lugar certo. Não foi uma oração longa, mas salvou a nação. Não foi uma oração complicada, mas deu conta do recado. Evitou grande derramamento de sangue. E a resposta de Deus não demorou. Enquanto o povo estava reunido em Jerusalém, Deus usou o profeta, Deus falou através do profeta Jaziel. E a mensagem de Deus era simples: isso é o que o Senhor lhe diz. Não tenha medo ou desanime por causa desse vasto exército, pois a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Agora dá uma saboreada nessa frase. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. Claro que Josafá ficou feliz com isso. Quem que não ficaria? Quando aparece batalha para a gente, mas é de Deus, a gente não fica se desgastando com o inimigo.
Em seguida, o profeta dá instruções muito específicas. Primeiro, você vai marchar para encontrar com o seu inimigo amanhã. Você tem um problema, crente? Enfrenta o teu problema. Não vira as costas para o teu problema. Não fica adiando o teu problema, vai lá e resolva. Segundo, tome suas posições. Vai com ar de quem vai brigar. Vai preparado para brigar, mas você não precisa brigar. Só não fique parado. Se mova para cima do problema. E quando estiver diante do problema, você se cale e veja a salvação de Deus. Você foi convocado para ver a libertação de Deus na tua vida, para ver o livramento de Deus na tua vida. No momento da crise, o maior perigo é o desânimo, é tudo que Satanás quer, é que você fraqueje, é que você amarele, é que você desanime. A gente vê o inimigo alinhado contra nós, e isso nos assusta ao ponto de quase a gente ter um infarto. Enfrentar um vasto exército sem ajuda do alto é de abalar qualquer um. A questão é, você vai na sua força ou você vai no poder de Deus? Se a batalha é sua, a encrenca é feia, mas a batalha é de Deus, você não precisa lutar, você só tem que tomar posição. As palavras finais do profeta foram: saia para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Duas coisas acontecem em seguida. Primeiro, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo fez o mesmo e adoraram ao Senhor. Preste atenção, Deus não pediu isso a ele, foi uma disposição do coração dele. O crente tem que estar pronto, tem que estar disposto a colocar o seu rosto no pó antes de enfrentar uma luta. Segundo, os levitas se levantaram e começaram a louvar a Deus em alta voz. Agora chega boa parte da história. Na manhã seguinte, o exército de Judá começa a se mover contra o inimigo. Mas é a formação de batalha mais esquisita que já se viu até hoje da história. De manhã eles partiram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá, o rei, ficou de pé e disse: ouça-me, povo de Judá e Jerusalém, creia no Senhor Deus, e você vai ser preservado. Creia nos seus profetas, e prosperareis. Depois de consultar o povo, Josafá decidiu designar homens para cantarem ao Senhor e louvarem a majestade santa de Deus. E disse também: dai graças ao Senhor, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Aí você imagina o quadro. Aparece o exército de Judá, milhares de homens armados para a batalha, mas na frente não estão os batedores, na frente não estão os arqueiros,
Na frente não estão os guerreiros fortes, os mais corajosos, nem a infantaria, nem a Rotan, nem o BOPE. Na frente está o coral, é o coral que está no comando. Ou os cantores serão massacrados, ou a força de Deus vai se manifestar poderosamente. Mas é a batalha de Deus. A resposta-chave, a atitude certa é a adoração, é uma adoração ousada, audaciosa. Se todo crente, quando acordasse, quando abrisse os olhos, abrisse a boca numa oração, numa adoração ousada e audaciosa, o seu dia seria diferente, a sua vida seria diferente. Acorda mal-humorado, acorda azedo. É o meu tipo sanguíneo. Eu sou assim. Pois não devia ser assim, devia ser crente. Nos primeiros momentos da manhã, glorificar o Deus de toda a terra, atrair a atenção de Deus com o louvor. Não sei cantar, não tem problema. Põe um sonzinho lá no rádio, põe um sonzinho. Todo mundo tem um aparelho em casa. Põe um louvor. No começo você só ouve, daqui a pouco a sua alma está acompanhando aquela música, e o seu dia vai ser diferente. O que para os homens é um absurdo, para Deus faz todo sentido. Dizem que antes de um tiro ser disparado numa guerra, um silêncio misterioso, tenso e vivo envolve o campo de batalha. Antes de começar a explosão das armas, os homens reúnem os seus pensamentos, fazem as suas orações particulares e se preparam para morrer. Os estrategistas dizem que pegar o inimigo de surpresa faz toda a diferença na guerra. Se o inimigo não sabe, se acontece o momento, o fator surpresa, e o inimigo não sabe que você está vindo, você pode destruir o inimigo ou fazer ele fugir desmoralizado. Mas o exército de Judá vem cantando, e vem cantando alto. Não é o hino nacional, não é uma marcha militar, é um clamor de louvor ao Deus de toda a terra. Eles vêm cantando hinos de gratidão, eles vêm cantando, erguendo a voz, louvando cada vez mais alto. E os soldados se juntaram aos levitas, trovejando o som do louvor pelas colinas secas, em direção ao inimigo poderoso e atrevido. Até os surdos ouviram aquele exército chegando. Surianda, Kandahar. Enquanto isso, algo estranho acontece no campo inimigo. Ai dos inimigos da cruz. O som do canto confundiu o inimigo. O que aconteceu exatamente a Bíblia não diz. Mas ai dos inimigos da cruz. A Bíblia diz simplesmente: o Senhor fez emboscada contra eles.
Uma outra versão diz: o Senhor preparou elementos de discórdia entre eles. Talvez Deus tenha enviado seus anjos para unirem a batalha de alguma forma. Talvez Deus tenha feito os inimigos cair em suas próprias armadilhas e começaram a se matar uns aos outros. Muitos dessa tropa eram inimigos em que a violência era um modo de vida. Logo que eram despertados, logo que eram excitados, eles não se preocupavam com quem matavam. Logo que começaram a matar, se matar, não teve jeito de parar. Moabitas e amonitas se atacavam enfurecidos, enquanto o exército de Judá continuou marchando e glorificando o Deus dos céus. Quando chegaram ao lugar alto, que deu para contemplar o campo de batalha, tudo o que eles viram foi cadáveres debaixo daquele sol quente. Um campo cheio de mortos, enrijecidos, silenciosos, homens mortos, até onde a vista alcançava. A mão de Deus fez isso. Moabitas, amonitas, cardíatas, todos mortos. Nenhum deles morto pelo exército de Judá. Numa imensa confusão, eles se mataram. E aquele vasto exército, três grandes exércitos que se juntaram, já não existia mais. O inimigo de Judá já não existia mais. Judá ganhou uma guerra sem lutar. A Bíblia, ela é bem específica nesse ponto. Nenhum inimigo sobreviveu. Nem mesmo o sobrevivente. Todos que vieram contra Judá morreu naquele dia. Judá não atirou nenhuma lança, não atirou nenhuma flecha, nenhuma pedra. Não lutaram de jeito nenhum. Eles saíram cantando e louvando. Quando chegaram no campo de batalha, a guerra acabou, como Deus tinha dito que seria. Quando Deus promete, Ele vela sobre a sua promessa para que ela se cumpra. Em muitas Bíblias, o título dessa história é: Josafá derrota Moabitas e Amonitas. Mas o engraçado de tudo isso é que Judá não levantou um dedo, não derramaram uma gota de suor. Nenhum general até hoje teve uma guerra tão fácil como esta. Não tiraram a espada da bainha, nem o soldado se perdeu, nem dor de cabeça deu num soldado de Judá. Judá não só ganhou a guerra, mas a batalha terminou antes de começar, antes de chegar o momento do confronto. Agora o restante da história é assim. Primeiro, levaram 3 dias para juntar, para levar para casa ouro, prata, armas, equipamento do inimigo. Oh, que trabalhão, hein? 3 dias levando ouro para casa. Tudo que aqueles 3 exércitos tinham roubado, por onde eles passaram, passou a ser propriedade de Judá. Segundo, no 4º dia, fizeram um grande encontro de louvor. No 2º dia, no 4º dia, um grande encontro de louvor no Vale de Beraca, que é chamado o Vale da Bênção. Deixa eu te dizer, você pode até passar pelo vale, mas o vale aonde você passa é um vale de bênção,
porque Deus está contigo. Terceiro, quando voltaram a Jerusalém, eles fizeram outra reunião de louvor e adoração no templo, e aí colocaram harpas, liras, trombetas, símbolos. Quarto, quando as outras nações viram o que Deus tinha feito a eles, decidiram deixar o povo de Deus em paz. E o final da história está no versículo 30. O reino de Judá ficou quieto, em paz, porque o seu Deus lhe havia dado descanso por todos os lados. Grandes coisas acontecem quando nós admitimos a nossa condição de fraqueza e impossibilidade diante de Deus. Não é você viver de mimimi, murmurando, se queixando, reclamando. Para Deus você pode falar o que você quiser, só não perca o respeito diante da majestade de Deus, mas fale, derrame o teu coração, chore, se queixe. A chave para essa vitória é encontrada no final da oração de Josafá. Senhor, não temos poder para enfrentar esse vasto exército que está vindo contra nós. Deus ama intervir em favor de pessoas sem poder, de pessoas sem força. Está escrito que Deus habita com o aflito e o necessitado. Aflito e necessitado sofre se quiser. A palavra diz que Deus habita com ele. Está pronto para ouvir a oração. Está pronto para ouvir o clamor. Toda essa história retrata a nossa situação no mundo. Olha, sempre são muito contra nós. Nós somos perpetuamente cercados de deveres, de obrigações, de cuidados, de obstáculos, de assédio, de problemas, de complicações na vida. É luta desde quando nasce. E não se iluda não, o inimigo não vai te dar um dia de descanso. São tantas circunstâncias ruins. Nós vivemos num mundo caído, crimes, doenças, acidentes, conflitos. Olha que é muito mais fácil a gente desanimar, ou deixar tudo acontecer sem lutar. Mas você tem controle total sobre situações ruins, mais do que você imagina. Uma força maligna está por trás de todo o mal que acontece no mundo. Mas a palavra de Deus diz que a tua luta não é contra a carne e o sangue. A tua luta não é contra ser humano. A tua luta não é com o marido, a tua luta não é com a esposa, a tua luta não é com o filho, a tua luta não é contra o irmão, a tua luta não é com o vizinho. Há forças malignas, potestades malignas, poderes das trevas que se levantam contra você. O nosso Deus misericordioso, Ele deu a você e a mim a capacidade de combater o mal e vencer. Não é combater o mal, ficar todo quebrado, todo machucado. Não, é vencer. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Você só tem que lutar com a arma certa. A arma mais poderosa possível é a oração. A oração faz parte da adoração. A adoração é uma arma poderosa da nossa guerra. A adoração não pode ser uma rotina religiosa.
reservada só para dia de culto, não. Adoração é nossa resposta a Deus, falando a Ele do nosso desamparo, da nossa dependência, dos nossos medos, por que não? É por isso que a história de Josafá te leva, preste atenção, te leva a ter uma compreensão adequada da adoração. Esse capítulo 20 é uma aula sobre adoração. Jejum, reunião, oração, estar em pé, reverência, louvor e marcha, canto e louvor do vale, louvor do templo, alegria, agradecimento, harpa, lira, trombetas, instrumentos musicais. Olha, presta atenção numa coisa, eles adoraram a Deus antes da crise, eles adoraram a Deus durante a crise, eles adoraram a Deus depois da crise. Para eles a adoração não era um evento para onde eles iam de vez em quando, era um modo de vida para o povo de Deus, e Deus respondeu ao culto deles, dando uma vitória fantástica. Presta atenção no versículo 22, quando começaram a cantar e a louvar o Senhor preparou elementos de discórdia entre os homens de Amon e Moabe, e os do monte Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Você entendeu? Quando eles começaram a cantar e a louvar, Deus preparou armadilhas para o inimigo. Louvor não foi o prelúdio da batalha, não foi só um passo para a batalha, o louvor foi a batalha. Adoração não era e não é preparação para a estratégia, adoração é a estratégia. Adoração libera o poder de Deus, adoração abre a porta para que o poder libertador de Deus flua em nosso socorro. O verdadeiro adorador é aquele que mesmo em angústia, ele adora a Deus de qualquer maneira. Está doendo, está sofrendo, eu estou com medo, não interessa, eu vou adorar, eu vou louvar o meu Deus, tudo está nas mãos do meu Deus. Às vezes é cantando, às vezes batendo palma, às vezes orando, às vezes é chorando, às vezes é gritando, testemunhando de pé, ajoelhado, às vezes falando ou mesmo guardando silêncio. Quando nós oramos, nós adoramos por necessidade. Quando nós obedecemos, nós adoramos por amor. Quando nós cantamos, nós adoramos de alegria. Quando nós ofertamos, nós adoramos por gratidão. Quando nós louvamos, nós adoramos por reverência a Deus. Adoração na igreja é uma preparação para a guerra espiritual que nós enfrentamos lá fora. Não é o prelúdio, é a batalha em si. Mas a adoração tem que ser diária. O inimigo não se cansa, ele não é de carne. Quando a adoração se torna o nosso estilo de vida, o resultado é que a batalha não é nossa, ela é do Senhor nosso Deus. Quando nós fazemos da adoração um estilo de vida, Deus diz para a gente: estamos juntos. Ele entra na luta conosco.
E olha, até hoje Deus nunca perdeu uma batalha. Em Provérbios 21:31, Salomão escreveu: o cavalo está preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. Entenda que existe uma guerra e você está nela. Não adianta você querer fugir. Você gostando ou não, você está envolvido nessa batalha. Eu já lidei com demonismo. Os demônios são um fio desencapado. Os demônios são arrogantes, eles são soberbos, eles são agressivos. Eles não se entendem. Mas quer ver uma coisa que deixa o inferno fervendo e se desentendendo? É o louvor da igreja. A igreja não entende o poder que tem. Nós estamos envolvidos numa guerra. Você quer ou não, você está envolvido nela. Se você se decidir a lutar como Deus te chama, você é mais que vencedor. Se você não decidir, você é como palha ao vento. Você pode ser ativo na batalha, ter uma vida ativa de oração, e isso vai impedir que coisas ruins aconteçam com as pessoas que você ama. Quando você está orando, você está rechaçando o mal da tua vida, da tua família, da tua casa, da tua parentalha. A sua oração vai provocar confusão no inferno. A sua adoração vai irar tantos demônios que eles vão se agredir entre eles. O seu demônio, o seu louvor vai provocar contenda entre os demônios. É o seu louvor, a sua adoração. Olha, Jesus nos deu um poder tão grande, que sem medo de errar, você pode dizer que como foi com Josafá e seu exército, assim vai ser na sua vida, porque é assim que tem que ser na vida cristã. É Deus lutando as suas batalhas, te dando vitória e te dando paz ao seu redor. É só você entrar na presença de Deus com confiança, com ousadia, e Ele te reveste de graça e de poder do alto. É assim que Deus espera que você viva diariamente. É com esse tipo de vitória, é você louvando, é você adorando, e Deus se levantando a seu favor. É com esse tipo de abordagem para a tua vida, é que o Espírito Santo fala dos púlpitos. É se levantar em ousadia, adoração ousada, adoração atrevida, adoração com confiança. Nós servimos um Deus vivo, não servimos imagens. O nosso Deus, está escrito que Ele é varão poderoso de guerra, e Ele vai à frente de nós em nossas batalhas. Eu não sei quais são suas lutas, mas elas têm que ser conhecidas de Deus. Você tem que abrir seu coração. Deus vê a tua luta, mas você tem que abrir a sua boca, você tem que clamar a Deus, você tem que convidar Ele a entrar na guerra, senão Ele não entra. Quando você adora, quando você ora, quando você jejua,
você está instigando Deus a vir até onde você está. E quando Deus vem, quando você está orando, aquele lugar onde você está é território sagrado, que Deus vai se mover e vai te dar vitória. Você que pode, fique de pé, por favor. Fale com Deus. O que você falar com Deus nesse momento, assim vai ser a tua semana. O que você apresentar a Deus nesse momento, assim vai ser a tua semana. Não economize em louvor para Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar insistentemente. Orar pelo presidente da república, isso não é política não. Orar pelos ministros de Estado, orar por todos aqueles que estão em eminência, diz a palavra de Deus, para você ter uma vida sossegada. E tem que ser prioritariamente. Toda oração, a primeira coisa que tinha que lembrar era orar pelo presidente da república, não interessa quem. Orar pelos ministros de Estado, orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, deputados, senadores. O coração deles está na mão de Deus. Para onde que você quer que Deus mova o coração deles? Olha, Deus é tão tremendo que a palavra de Deus diz que se um homem se colocar na brecha por uma questão, Deus ouve e Deus age. Inclina a sua cabeça, apresenta a Deus aí o teu pedido, o teu desejo para essa semana. Senhor meu Deus, Deus grande, Deus maravilhoso, eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui, falando das tuas verdades. Meu Deus, imprime, Senhor, o que eu preguei hoje, em cada coração aqui. Levanta aqui verdadeiros adoradores, porque os teus olhos procuram estes, os verdadeiros adoradores, e os seus olhos procuram eles, para que o Senhor se mostre forte para com eles. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, visita a vida de cada um com a tua graça, traz a resposta. Meu Deus, se manifeste de maneira poderosa na vida de cada um que aqui está. Fala, Senhor, o que essa pessoa precisa ouvir. Fala com ela no sonho, usa alguém para falar com ela. Fala com ela no versículo bíblico, fala com ela numa canção. Mas uma coisa eu sei, o Senhor não deixa ninguém sem resposta. Senhor, abençoa teu filho, abençoa tua filha, abençoa os filhos dos teus filhos, os filhos das tuas filhas. Abençoa cada família dessa igreja. Derrama dons, derrama, Senhor, uma unção de esperança. Derrama sobre esta igreja uma unção de transbordamento. Derrama sobre esta igreja uma unção de autoridade, de poder, contra toda a força das trevas. Faz dessa igreja assunto nos céus, na terra e no inferno, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.